E o Entrevistas de hoje é sobre superação. Estou numa galeria de artes, eu estou na casa da minha entrevistada, Nathalie de Paula, que deixou uma multinacional para se tornar uma artista plástica, e essa história você conhece aqui no Entrevistas. Vamos lá? Nathalie, obrigada por me receber minha equipe aqui no seu ateliê. Vocês são bem-vindos sempre. Eu comecei o programa passando por um corredor que tem arte. A sua casa respira arte, né? Todos os dias. Todos os dias. Tem arte no corredor, tem aqui em cima do ateliê, tem em todos os lugares. Você começou, já tinha na sua cabeça, falou assim, não, vou pintar para decorar minha casa ou não, vou pintar para decorar o mundo? Na verdade, eu pinto para as pessoas, eu não tenho quadro para mim. Eu pinto para decorar o mundo. Que é interessante, né? Mas, por exemplo, aqui tem vários quadros. Se você vier e falar assim, quero levar todos, pode ficar à vontade. Não pinto pra mim. Nathalie, cada quadro tem uma história, tem um significado para você ou para a pessoa? Porque uma vez porque as pessoas falam assim, nossa, eu vou no museu e fico olhando e não entendo aquele quadro. O quadro, ele fala com a pessoa individualmente, é isso? Fala, todo quadro que eu faço, que eu pinto, tem uma história. Depende do momento, da criação, até mesmo o significado das cores. Então, eu acredito que ele fala, com cada pessoa que se conecta com ele tem a história. Depois que ela vê a história, ela fala, nossa, era por isso que eu queria esse quadro. Normalmente, a história é a mesma que você pensou, você colocou todo o seu sentimento, as sensações naquele quadro. Coincide de ser a mesma que a pessoa recebe? Sim, porque são momentos que as pessoas estão passando, então cada quadro tem um momento ali especial e vai diretamente com o que ela está vivendo. Ela não vê a história primeiro ela vê o quadro, se chama atenção e ela vai ver o que significa. E normalmente quando chega e dá uma lida na história, deu match na hora, assim, é dela. Eu percebi assim, muita diferença entre um quadro e outro. Provavelmente seja no seu percurso. Quais foram? Se você for colocar num cronograma, como que foi fazer esses quadros? Você começou por onde, até você chegar nessa arte abstrata? Na verdade, no início eu pintava de tudo um pouco, para conhecer, para ver técnicas. Eu sou muito curiosa, gosto muito de criar também coisas. Então eu ia ali fazendo toda uma experiência. Então tem diversos tipos de trabalhos. E isso foi durante 5 anos praticamente. E aí do ano passado para cá eu vi essa necessidade de chegar no que realmente tocava meu coração. E eu já sabia lá no fundo que a arte contemporânea abstrata tinha tudo a ver comigo. E aí eu comecei a focar mais nesse tipo de trabalho, ainda fazendo experiências com materiais, criando tintas, enfim, mas sempre dentro dessa pegada mesmo contemporânea. A Nathalie é uma artista bebezinha, ela tá engatinhando ainda, mas a gente consegue ver nos seus quadros realmente muita beleza. Você tem ainda seu primeiro quadro? O que foi esse seu primeiro quadro? Bom, o primeiro quadro eu nunca havia pintado nada, não foi nem com tinta, foi com giz pastel seco, então a pintura dele era feita com o dedo, né, no caso. E eu fiz uma natureza morta, apesar de não ser muito fã, mas como todo trabalho, quando você inicia, você tem que passar ali pelo beabá, como a gente diz, para aprender, então ficou super interessante. E qual que é o trabalho que você mais gosta? O trabalho que você fala assim, não, esse eu não vendo por dinheiro nenhum no mundo. Na verdade, eu tenho um trabalho que eu gosto muito, que ele tem um significado que se chama Juntos até o Fim. Ele, na verdade, não é um trabalho totalmente autoral, mas ele tem a ver com um artista que eu gostava muito. E esse artista, infelizmente, já faleceu, mas tinha um significado no momento que eu criei. E ele sim fala do acompanhamento, das pessoas estarem à nossa volta, independente de serem família, amigos ou não, e aí é como se fosse um pai com um filho no colo, mas esse significado do pai não é propriamente dito família, são todas as pessoas que estão ali lado a lado com você.
E aí esse trabalho é bem... Esse aí eu não vendo. De jeito nenhum. Não, esse não. De jeito nenhum. Você faz trabalhos por encomenda? A pessoa chega e fala assim, eu quero um quadro assim para um ambiente X, ou você só faz as suas criações e a pessoa compra de acordo com a sua criação? Eu faço as duas formas, tanto as minhas criações, as minhas coleções, como também os personalizados, são trabalhos grandes, então são trabalhos aí que tem 3 metros, 2 metros, porque justamente é para um espaço especial. E aí nessa parte de personalizados, como funciona? Eu primeiro preciso entender o que a pessoa gostaria, qual o significado daquela arte, para tudo tem uma história. Nunca é assim, eu quero um quadro laranja e amarelo, não. Tem um significado do laranja, que às vezes a pessoa gosta do pôr do sol, enfim, tem um significado com história familiar. E aí eu desenvolvo um projeto antes, a pessoa vê, aprova, se tá dentro, e aí depois é meu toque. O que é mais fácil, o que é mais prazeroso? Dentro da arte. Dentro dessa pergunta que eu te fiz, assim, as pessoas encomendam o quadro ou você faz a sua criação? Mais fácil é não levar o quadro pronto, que já tá ali, já disponível e tudo mais. Mas quando tem essa questão da personalização, é uma oportunidade que eu tenho de conhecer um pouco mais a fundo a história da pessoa. Então, às vezes eu vou até o local, converso, conheço a família, então você tem uma proximidade maior. Então essa conexão é muito legal e eu gosto bastante. Falar em conhecer mais a fundo, né, a família, eu quero conhecer mais a fundo a Nathalie, que ela tem uma história de superação incrível, que inclusive a arte foi a sua primeira opção. Como que você chegou a ser artista? Porque a Nathalie não era artista plástica. Há 5 anos atrás, ela trabalhava com comércio exterior, é formada em letras, já deu aula, né, Nathalie? Queria que você falasse um pouquinho como que você chegou nesse mundo das artes. Bom, para esse mundo das artes, o primeiro passo foi a descoberta do câncer de mama. Então eu não morava na cidade de São José dos Campos, morava em outra cidade, trabalhava em São Paulo. Tinha uma vida muito maluca, corrida, e aí eu já senti essa necessidade de dar uma pausa, de mudar alguns caminhos. Então eu nem moraria na cidade de São José dos Campos, eu mudaria para Mogi das Cruzes. E aí eu estava treinando, praticando esporte, já deixei de lado as aulas que eu lecionava à noite para o supletivo, para ficar só durante o dia atuando na área da indústria. E aí, fazendo um exercício físico na rua, eu descobri uma fisgada na mama e achei estranho, porque faziam 3 meses que eu havia feito um check-up. Fui ao médico novamente e descobri que estava com câncer de mama aos 30 anos. E falar em história de vida, eu quero conhecer mais sobre a história de vida da Nathalie e você também. É uma história linda de superação e ela só é artista plástica hoje justamente porque o que ela imaginava que seria o fim de tudo se tornou o começo. E você não sai daí para acompanhar isso com a gente. De volta com entrevistas, hoje eu tô com a Nathalie de Paula. Nathalie, a gente falava no finalzinho do bloco anterior sobre o seu processo. Você descobriu o câncer de mama aos 30 anos. Como que foi descobrir essa notícia? Foi péssimo. Eu era praticante de esportes, estava 3 meses que eu havia feito um check-up. E aí eu senti uma fisgada na mama e resolvi voltar ao médico. E aí quando eu chego no médico para fazer um exame, simplesmente câncer de mama. Para piorar a situação ainda, o dia do diagnóstico foi o dia que eu perdi a minha sogra para o câncer de mama, no mesmo dia. Então não tinha muito o que pensar, o que falar, eu não sabia nem se eu chorava pela morte da minha sogra, se eu ficava, sabe, eu já achava que eu ia morrer, eu não tive muitas coisas assim a pensar na hora, fiquei bem perdida. Aí quando eu até te fiz essa pergunta, né? A arte foi a primeira opção para se distrair? A arte foi a única opção, foi a primeira opção para você se distrair desse baque que foi a notícia do câncer?
ou não? Você teve outros artifícios? Na verdade, eu mudei de cidade. A primeira bagunça que foi que eu já mudei minha vida, mudando de cidade, vim para São José. Inclusive, a Nathalie, ela é de Santa Isabel, ela veio para São José. Você veio por indicação médica, né, Sim, Nathalie? sim. Como que foi esse processo? A médica que te atendia falou, vai fazer o tratamento em São José? Como que... Eu descobri em Arujá, na verdade. E como eu já havia trabalhado em São Paulo, eu não queria ir para lá, porque era muito trânsito, eu já queria sair dessa vida maluca. E aí ela me indicou aqui em São José, e eu acabei vindo para cá por isso. Que aí eu gostei bastante da cidade, mas devido ao tratamento ser um pouquinho pesado, eu teria que vir praticamente quase todos os dias na clínica. Aí eu optei de mudar para cá, já que eu teria que me afastar mesmo dos meus 2 trabalhos que eu tinha. E aí eu optei por fazer isso. Então, a primeira mudança ao receber o câncer de mama foi se mudar de cidade, né? Isso já mexe demais, né? Mudar de cidade mexe. Mas acabou que você acabou se distraindo com a mudança? Porque daí o foco também foi a mudança. Você tem que arrumar casa, arrumar móveis, né? Na verdade, os meus amigos ficaram tão, assim, felizes por poder me ajudar numa situação, tristes por o que eu estava passando. Eu não coloquei a mão em nada. Eles fizeram tudo pra mim, me ajudaram, assim, e eu só me diverti, assim, dentro da situação super difícil, é até difícil falar isso, mas eles fizeram todas as minhas mudanças, assim, dobraram minhas roupas, tudo, não coloquei a mão em nada. A melhor coisa, então, é você realmente saber com quem você pode contar, né? É um carinho que não tem preço, né, Nathalie? É um afago pra alma, né? E aí, a partir disso, quando que foi? Quando que você começou? Agora eu vou pintar. Da noite pro dia, você fala assim, não, eu vou pintar para poder enfrentar o câncer. Como que foi? Primeiro que eu me senti inútil. Por mais que eu estivesse afastada pelo INSS, eu sentia que como eu seguia a risca, o tratamento, tudo direitinho, eu sentia que eu era inútil, que eu não fazia nada. Eu achava um absurdo. Mesmo num tratamento, acho que não caía minha ficha, sabe? Que eu estava passando por aquilo, até mesmo na perda dos cabelos, quando caiu, que deu um baque. E aí eu procurei a arte para ocupar minha mente, assim, porque eu sempre gostei, mas eu nunca falei para ninguém, nunca ninguém imaginou que eu fosse pintar na minha vida. Uma pessoa ligada, 220, enfim, nada a ver com a arte que todo mundo acha que você pinta calmamente. Quando você era criança, você pintava educação artística? Eu gostava, mas eu nunca falei nada pra ninguém, assim, que era uma coisa... O que eu queria fazer era cantar. Graças a Deus que eu não cantei, porque a minha voz não tem nada. Então, assim, o que eu queria participar de coral, enfim, minha mãe acabou não deixando eu ir. Nossa, muito obrigada, né? Porque com essa voz aqui não ia dar pra fazer nada. Enfim, e aí eu procurei a arte para ocupar minha cabeça. Então, no mesmo dia do tratamento, à noite, eu ia no curso para aprender técnica de tinta, um ateliê bem legal que tem aqui em São José. E eu fiquei meio chateada também, né? Porque eu tinha que pintar natureza morta, eu já queria chegar lá fazendo o que eu queria pintar, e não é assim. Você queria chegar sendo um Pablo Picasso. Exatamente. Mas todo mundo começa do início, né? No primeiro bloco eu até te perguntei, né, qual foi seu primeiro quadro. Ele tem um significado, inclusive todos os outros têm, né? O significado para você e para as outras pessoas. Nathalie, quando o diagnóstico veio pela segunda vez, porque essa mulher é forte, gente, ela recebeu o diagnóstico aos 30 anos e depois você recebeu o diagnóstico que o câncer tinha voltado, né? Foi muito difícil, eu nunca imaginei que eu fosse passar por isso de novo, ainda sendo mastectomizada bilateral, e aí surgiu numa pele, um resquício de pele mamária. E eu estava me preparando para fazer um campeonato de crossfit e até aparecer estar caminhando. E aí simplesmente antecipei meus exames, que eram para junho e para fevereiro, porque eu estava com muito trabalho. E chego lá e tem uma bomba dessa, que eu estava com câncer de mama novamente. Enfim, por um lado foi bom ter descoberto, porque foi muito inicial, né? Mas por outro, minha vida, de novo, assim, saiu dos eixos do que eu achava que eu tinha controle. Aliás, fica a dica para quem está em casa, você mulher, se você sentir um desconforto, procure o médico o mais rápido possível, de que quanto antes for diagnosticado, as chances de cura aumentam, né, sim, Nathalie? Sim. Mas eu não quero falar só de doença, não, eu quero falar de superação, porque eu vim aqui para falar de superação. A Nathalie só é a Nathalie hoje artista plástica por conta do câncer. Exatamente. Você tem essa noção? Eu tenho, e quando alguém me pergunta, assim, por mais difícil que seja falar sobre isso, assim... Ninguém fala, ai, nossa, felicidade, ai, eu tive câncer. Não, ninguém fala, mas assim, a minha história não tem como, ela surgiu assim. Então, todas as vezes que eu for contar pra alguém, eu tenho que falar o que aconteceu, porque eu sou de outras áreas, não tem nada a ver, não tinha nada a ver com a arte. Então,
Pra mim, assim, não tenho dificuldades de falar isso. Agora, esse ano, da segunda vez, eu não sei qual foi o entendimento que eu deveria ter. Porque eu tava até pensando em tocar bateria. E aí eu tive que pausar porque a imunidade, né, foi lá... Calma, Nathalie, vamos uma coisa de cada vez, sabe? Então, segura, bateria é para depois. Eu já queria descobrir uma outra coisa no meio da arte já. Ô, Nathalie, você tem a sensação de que tem um propósito a doença vir, seja em forma de câncer ou de uma outra doença para uma outra pessoa, ela tem um significado? A doença vem para te ensinar alguma coisa? Tudo que a gente passa na vida, se é doença, se é separação, se é um casamento, tudo ela vai te ensinar alguma coisa. A questão é, você está disposta a ouvir? Você está disposta a querer entender o que está acontecendo? Não procurar a causa daquilo. Você nunca vai descobrir a causa de você ter desenvolvido câncer, mas assim, você tem que entender que dentro até das possibilidades ruins que acontecem, existem outras oportunidades. Todo dia tem uma oportunidade. Então, se você fala, eu vou à missa no domingo, você está escolhendo ir à missa e não assistindo uma série. Então, são escolhas. Tudo que você faz na vida são escolhas. Então, você está passando por um processo, você tem a opção de você se prostrar, chorar, ou você tem a opção de lutar e tentar achar alguma coisa diferente dentro de tudo isso, para você como pessoa, em primeiro lugar. Além da arte, quais foram os seus maiores suportes durante o tratamento da primeira vez e agora dessa segunda vez? Ah, meu marido, que na verdade era meu namorado, a gente passou também a morar junto depois com o primeiro tratamento. Já estamos juntos há 18 anos, ele é a pessoa fundamental na minha vida, até porque a gente não tem pais, né, nem eu nem ele. Minha sogra era incrível, mas infelizmente também faleceu e era o suporte que eu tinha. E os amigos, não tenho o que dizer, assim, que eles saem de outra cidade, vêm aqui em casa, tanto que dessa vez, na segunda vez que eu passei por isso, eu resolvi pausar e não falar, porque eu tava com muita coisa acontecendo, muitos trabalhos rolando. E aí, sim, os amigos, a família também, mas eu falo família assim, são tios, né, são primos, diretamente, pai e mãe, eu não tenho, então, nem meu marido. Então, a gente conta que a nossa família são as pessoas que a gente ama, que são os amigos, e quem quer fazer parte disso. Muito bem. Fim do segundo bloco. Nathalie, obrigada por você ter dividido essa história com a gente, mas, como eu falei, esse programa é sobre superação e eu quero ver um pouquinho a Nathalie trabalhando na sua arte, fazendo... Você pinta pra gente? Claro. Então, no terceiro bloco do nosso programa, a Nathalie vai pintar um quadro super bonito para entrevistas e você fica com a gente. De volta com entrevistas, último bloco do nosso programa. A Nathalie tá pintando aqui. Nathalie, você comentou que todo quadro tem uma história, tem um significado. Qual que é o sentido desse quadro que você tá pintando aqui pra gente? Esse aqui é homenagem a vocês que estão por aqui, então inspiração, o batom de verde, que é uma das cores favoritas que eu gosto muito. E ele significa esperança, né? De dias melhores, de dias para o próximo ano que vem, pra gente sempre acreditar que o melhor está por vir. E viver o hoje da melhor forma possível. E é pra gente mesmo, porque a Nathalie nem sabia. Verde é a cor que melhor fica em mim. Eu nem fiz aquela colorometria, mas dizem que quando eu ponho verde, eu fico muito bem de verde. Então, obrigada por ter escolhido o verde, Nathalie. Nathalie, eu tô vendo você usando esse avental. Esse avental, foi seu primeiro avental? É meu primeiro avental. Ele tá quase aposentado. Aí eu sempre tenho essas coisas que fazem parte da minha história guardadas. Então o avental, a primeira paleta de cores. A primeira paleta aposentada com 200 quadros, então eu transformei num quadro também. E os primeiros pincéis também. Tudo que eu posso, assim, guardar como recordação do início da minha história, eu sempre faço isso. Também gosto muito de reutilizar materiais que poderiam ser descartados. Por exemplo, vidros, né, aqui. Até ia te falar, porque assim, o verde lembra muito essa questão do meio ambiente, da sustentabilidade. E aqui a Nathalie reaproveita tudo. Potinhos, copinhos, essas coisas. Você tem essa preocupação com o meio ambiente? Tenho. E eu aproveito mesmo, assim, até um pote de sorvete, de algum outro tipo de produto, eu nunca descarto. De palmito, então, que eu adoro palmito. Então eu acabo usando todos eles para trabalho. Muito difícil jogar fora. Isso eu acho que vale a pena.
Você falou do avental. Pode continuar pintando, viu, Nathalie? Vou tentar fazer aqui com ela. Ela vai pintando, a gente vai conversando. Quando você fala em apego, não confunde muito com a vaidade? Ah, eu não desapego. Isso daí é normal com todas as coisas? Não, na verdade não é nem apego. Na verdade aquilo ali é pra eu lembrar de onde eu vim. Então tudo que eu guardo nesse sentido de início de história não é apego, é pra lembrar qual foi a primeira coisa que aconteceu na minha vida, nessa jornada, né, artística. Então eu gosto de guardar por isso, mas pela história e mostrar para as pessoas que, olha, minha história começou assim, é um degrau de cada vez, porque é isso que move minha vida. Então é isso que eu falo arte até o fim. E aí a minha história tem que ser contada através até dos materiais que eu já utilizei. Quais são as cores mais difíceis de se trabalhar na pintura? Tem alguns tons que por conta de pigmentos, você tem que usar muitas tintas. Então laranja, amarelo, são cores que quando você passa ela acaba ficando transparente. Então você tem que fazer todo um trabalho embaixo para conseguir ter um resultado bacana. Mas é mais assim, laranja, amarelo, vermelho, que são essas cores mais vivas, cores quentes. E são as cores que você gosta de trabalhar? Também. Porque o mais difícil, a Nathalie é aquela que vai pro mais difícil, né? Ela não gosta de coisinha fácil, não. Nathalie, quais são os seus objetivos no mundo da arte? Ela tá exportando já, viu, material? Já foi para a Europa, para os Estados Unidos, e aí vai ser o mundo inteiro. Meu objetivo final, assim, na verdade, não é um objetivo final. Eu quero levar a minha arte para o mundo, não só pela beleza, mas pela história. De quem é a Nathalie? Por que a arte mudou a vida dela? Qual o significado na arte para o mundo? Você ter uma história por trás disso, além, claro, da beleza, de todos os significados que você coloca em cada trabalho, porque não é simplesmente pintar um quadro, é você contar a tua história através da tinta, dos desenhos, o que você faz, que é o que move minha vida. Quem é a Nathalie hoje, depois dessa superação toda? Olha, a Nathalie hoje, depois de toda essa superação, continua maluca. Maluca no modo de dizer. Eu sou apaixonada pela arte. Acredito que pude melhorar como pessoa pra mim, evoluir espiritualmente falando, tentar viver de uma melhor forma e, consequentemente, ser melhor para os outros. E a Nathalie hoje é uma pessoa que acredita que tudo tem esperança, que em tudo é possível, basta só a gente acreditar e batalhar para que possa conquistar os nossos sonhos. Quando você olha para trás, Nathalie, você quer deixar aquela Nathalie de antes, no passado mesmo? O que você traz dela? O que você carrega dela? Na verdade, a Nathalie do passado, ela também está presente em mim, porque toda a garra, a persistência não mudou, continua. Na verdade, agora está mais persistente ainda. Então, quando eu olho para a Nathalie do passado, algumas coisas eu deixei de lado, que era talvez não viver tão bem, deixar de compartilhar momentos, né, bons com pessoas que a gente ama por causa de trabalho. Então, assim, hoje é viver um dia de cada vez. Então, a Nathalie do passado era uma pessoa que não tinha tempo pra nada, assim. Então, essa Nathalie aí, eu tô tentando deixar ela de lado. Às vezes ela me perturba, mas tá tudo certo. Que mensagem que você deixa pra quem tá lá em casa, Nathalie? Olha, não deixe de acreditar. Tenha vontade de viver, porque a minha vontade de viver é muito maior de tudo, assim, muito maior do que tudo que eu já passei, é por isso que eu tô aqui. Então, acreditar que dias melhores virão, sempre, e poder aproveitar o que você tem, que é o agora, não só pensar no futuro, mas o hoje. Então, o presente que eu tenho é isso aqui, então é isso aqui que eu vou trabalhar da melhor forma. Não à toa se chama presente, né? Isso. A Nathalie continua no seu presente aqui, falando sobre arte abstrata. A gente conversava um pouquinho fora do ar. A arte abstrata tem um segredinho, né? Tem um sentimento. Tem arte abstrata, você pode colocar aqui todos os sentimentos que você tem. O que ela significa pra mim? Ali eu posso exprimir, às vezes, algum sentimento de tristeza, e o resultado final sempre vai ser surpreendente, porque você começa a pintar, e como que eu sei que eu terminei um quadro? Que as pessoas acabam questionando, nossa, mas você pinta um quadro, como você sabe que você terminou? Eu falei, é um sentimento, de todo artista que acaba trabalhando, consegue perceber que ele foi finalizado. E aí você fala, não, agora está bom. Mas já dormi pensando no quadro que eu tinha que mudar também, e aí no dia seguinte... Às vezes você acha que finalizou e faltou alguma coisa, aí você volta. Sonho, eu falo assim, não, tá faltando alguma coisa ali dourado, aí eu vou lá e coloco. E aí eu finalizo. Tudo isso é o que vem do coração, né? A arte vem do coração.
Vou deixar a Nathalie finalizar o quadro e vou aproveitar e vou finalizar o programa também de hoje. Agradecer sua companhia, agradecer a sua participação e dizer que te espero no nosso próximo programa e até lá você nos acompanha em nossas redes sociais. Tchau, tchau! Tchau, tchau.